Seja muito bem-vindo a mais um culto, a essa transmissão que nós estamos reunidos aqui para adorar ao Senhor. Nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar você a permitir que Deus fale ao seu coração. Talvez você esteja chegando aqui e eu quero desafiar você a pegar o link dessa mensagem e enviar para pessoas que Deus trará ao seu coração, pessoas que ouvirá essa mensagem que será ministrada, as canções que serão entoadas em louvor e glórias ao nome de Deus. Você tem motivos de oração, você também pode escrever aí no chat e nós teremos um tempo que estaremos orando pelos nossos motivos. Você pode fechar os teus olhos, se não puder, segura na mão de quem está do teu lado e nós vamos orar, clamando para que Deus fale conosco. Pai amado, nós estamos reunidos em nome de Jesus e entregamos esse tempo nas tuas mãos, para que o Senhor, através do teu Espírito, ó Deus, fale com cada um de nós e que nada nem ninguém impeça o agir do Senhor neste momento no nosso coração, Pai. Que a tua palavra, que as canções possam aplicar, ó Deus, a tua vontade na nossa vida e somente aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos no nome santo e no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Onde estão os pescadores, os cativos a buscar, a servir e a cuidar? Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão chamados a fora anunciar, humildes mas prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós. De Deus pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vive está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino
estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Esse é o momento em que nós vamos orar, clamando por motivos no nosso coração, mas também agradecendo por aquilo que Deus tem feito, né? Nós temos pessoas que têm sido alvos da nossa oração durante essa semana. Nós temos a irmã Wanda, que está lá se recuperando da cirurgia no pé. Irmã Wanda, Deus abençoe a sua vida e restaure completamente a sua saúde. Temos também a irmã Ana Cristina, que está lá também com o pé todo ali imobilizado, né? Porque também teve ali um entorse. Estamos aguardando, na terça ela terá uma consulta novamente com o médico para verificar se será necessário cirurgia. Nós estamos orando para que isso não aconteça e eu quero convidar você a se unir em oração para que nós possamos juntos
orar. Hoje também é dia de aniversário. Nosso irmão Éder tem feito aniversário, mais um ano de vida. Éder, Deus abençoe a sua vida. Você é precioso aos olhos do Pai e nunca se esqueça o quanto Deus ama você e a sua família. Eu não sei quais são os outros motivos que você tem apresentado, eu não sei quais são os motivos que você tem colocado diante de Deus, mas esse é o momento que eu queria que você se debruçasse na presença do Senhor e você colocasse tudo aquilo que talvez esteja roubando a paz do seu coração, tudo aquilo que talvez esteja fazendo com que você viva momentos de ansiedade, mas é um momento de experimentarmos e crermos que Deus, o Senhor, Ele está presente em todas as situações. Talvez aí no chat você já colocou aí motivos por pessoas, por situações, pela vida profissional, e esse é o momento de dedicarmos, colocarmos tudo nas mãos de Deus, crendo que Ele está presente e Ele é aquele que conduzirá a nossa vida. Vamos orar? Pai amado, atenda, Deus, o nosso clamor. Eu oro, a Deus, por essas pessoas que estão padecendo, ó Deus, na área da enfermidade, pessoas que foram colocadas no chat, que nós citamos aqui. Visita-os, Deus, com o teu poder, ó Deus, e restaure a saúde deles completamente, Pai. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão confiando no Senhor, apresentando seus motivos. Tem pessoas colocando vidas, ó Deus, diante do Senhor, e nós clamamos para que o Senhor haja de uma forma extraordinária, supra a necessidade daqueles que necessitam, ó Deus, que estão, ó Deus, carecendo do Teu amor, Paizinho, e que eles experimentem, Deus, a presença do soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo na vida de cada um deles, ó Pai. Nós oramos porque confiamos no Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. E
Nós vamos dar continuidade, ao estudo que estamos fazendo nas quintas-feiras a respeito de fidelidade e fé. E nós estamos debruçados em cima do texto ali de Daniel, no capítulo 3, que vai contar a história de 3 escravos que foram levados cativos para a Babilônia, e eles tiveram uma oportunidade toda especial de demonstrar a sua fidelidade, de testemunharem da sua fé para autoridades e para a população ali daquela época. A história ali de Daniel, no capítulo 3, vai contar que existia um rei chamado Nabucodonosor, e aquele rei, ele faz um decreto obrigando todos no seu reino, quando ouvissem os barulhos, os sons de instrumentos musicais, eles se prostrassem e adorassem a estátua que havia sido feita por ele. E ali, naquele contexto, existia a vida desses 3, Sadraque, Mesaque e Abdinego. E essa história ela começa a contar que existia ali um conflito entre aqueles que faziam parte da corte, aquelas autoridades e alguns sátrapas, e alguns prefeitos, algumas autoridades que conviviam junto com aqueles 3 ali. Eles denunciaram que no momento em que era soado aquele sinal a qual todos deveriam se prostrar, esses 3 servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, não se submetiam àquela determinação real. E isso fez com que o rei procurasse aqueles 3 e intimidasse-os, desafiasse-os, e ali eles testemunharam da sua fé. Eles testemunharam que o único Deus que merecia a adoração deles era o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E nós aprendemos diante de toda essa história que Deus esteve presente junto deles naquele tempo de luta, naquele tempo de provação, porque como consequência eles foram jogados numa fornalha ardente. E o rei, aquele imperador Nabucodonosor, ele ficou tão irado com a posição que eles assumiram, que ele mandou esquentar ainda mais aquela fornalha, para que eles pudessem realmente ter um encontro com a morte. E eu quero ler lá em Daniel, no capítulo 3, alguns versículos que vai contar o momento em que eles são jogados ali naquela fornalha. O texto, a partir do versículo 13, vai dizer assim, que então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e eles foram levados à presença do rei Nabucodonosor e lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos do rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdinego, e ele ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume, e ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. E então esses homens foram amarrados, e os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas foram jogados na fornalha de fogo ardente, mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas logo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdinego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque,
Mesaque e Abdenego caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente e em seguida o rei Nabucodonosor, espantado, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. E então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Que Deus, o Senhor, abençoe a leitura desse trecho da palavra do Senhor, trecho precioso que vai trazer lições práticas para a nossa vida. Na última semana nós aprendemos que o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é aquele que permanece fiel para todo o sempre. O mesmo Deus que agiu de forma extraordinária, honrando a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abdenego, é o mesmo Deus em quem confiamos, Deus poderoso, Deus amoroso, que enviou seu próprio Filho para nos resgatar de uma morte eterna, dando-nos a oportunidade de olharmos para o futuro com graça, misericórdia e com esperança de vida eterna. Nós aprendemos na última semana também que a fé daqueles 3 revelam um compromisso radical que eles tinham diante de Deus, onde eles não brincavam com a possibilidade de fazer algo que não agradassem ao Senhor. E por eles terem permanecido fiéis, por eles terem sido radicais naquilo que acreditavam, eles não abriram mão de princípio, de valores e de honrar somente a Deus, o soberano Senhor da vida deles. Aquela situação que eles viviam era muito complicada e eles assumiram o risco, a possibilidade de sofrerem prejuízos. Eles sofreram a possibilidade até mesmo de terem um encontro com a morte. Mas naquele momento Deus, o Senhor, o soberano Deus que criou o céu e terra, foi aquele que agiu em favor deles. Às vezes nós, na nossa vida, no nosso jeito de viver, na nossa conduta, nós seremos confrontados a nos mantermos fiéis, com que a mesma fidelidade com que Deus tem cuidado de nós, nós exercemos diante do Senhor. Mesmo que as nossas atitudes venham a causar danos a nós mesmos, mesmo quando publicamente eu e você, nós corremos o risco de sermos acusados e ridicularizados. Era isso que estava acontecendo ali com aqueles 3 servos do Deus Altíssimo. Eles foram denunciados de uma forma muito maldosa daqueles que faziam parte ali, do trabalho deles na corte, com o objetivo de prejudicá-los. Mas mesmo assim,
publicamente eles reconheceram a presença do Senhor na vida deles e não abriram mão daquilo que era a fidelidade do coração dele diante de Deus. Você é uma pessoa que, quando está junto de pessoas que não fazem parte talvez do contexto da sua fé, que você testemunha onde você está? Ou será que em alguns momentos você acaba por se esconder e quase que negando a sua fé diante de situações? Quando nós confiamos no Senhor e escolhermos viver uma vida de fidelidade, exercendo a fé que habita o nosso coração diante de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele há de nos livrar, Ele há de nos honrar, Ele há de fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que nós imaginamos. Sabe por quê? É desejo do coração de Deus que eu e você, nós reconheçamos quem Ele é na nossa vida e permitamos que Ele faça parte do nosso jeito de viver a nossa vida e de viver a nossa história. Quando nós passamos por lutas e batalhas, sempre seremos confrontados a exercitar a nossa fé, a fé que habita o nosso coração diante das circunstâncias. Eu queria que você pensasse um pouquinho na história daqueles três. Eles haviam sido acusados e eu fico imaginando no momento em que aquela informação de que o rei Nabucodonosor estava indo na direção deles, quais foram os sentimentos que passaram no coração de Mesaque, Sadraque e de Abdenego. Com certeza o risco da fornalha era eminente, porque o próprio decreto real ameaçava que aqueles que não cumprissem aquela ordem que foi dada por Nabucodonosor iria enfrentar a morte. Provavelmente outras pessoas pudessem ter sido já lançadas, o texto não vai dizer isso, mas existia ali um confronto e um risco de vida, um risco de perderem a própria vida por causa da desobediência àquele decreto humano. Mas existia algo de valor no coração daqueles três. Eles conheciam quem era o Deus que o havia conduzido até aquele país, até aquela nação, e que estava cuidando e usando a vida deles, capacitando-os a testemunharem da sua fé. Eles foram alguns daqueles que, junto de Daniel, eles não se contaminaram com as finas iguarias do rei, que é narrada lá nos primeiros capítulos de Daniel. E ali já podia ser identificada uma fé que existia no coração daqueles três por causa da presença do Deus Todo-Poderoso. No mais profundo da alma deles, eles tinham uma convicção. A convicção de que fé é valorizar o conceito que Deus tem sobre mim, acima do que os outros pensam a meu respeito. Eles não estavam preocupados demais com o que os outros iriam achar da atitude que eles estavam tomando, porque existia um valor no coração deles, e esse valor era obedecer ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, para que eles pudessem demonstrar o Deus vivo que habitava a vida e direcionava o jeito deles viverem a vida. Eles fizeram uma escolha diante daquela situação difícil e eles disseram: eu escolho agradar ao meu Senhor e não a homens. Quando você passa por momentos de tribulação, quando você passa por momentos de dificuldades, quando você está diante de oportunidades de testemunhar do amor e do poder do Senhor Deus Todo-Poderoso, como você tem agido? Você tem escolhido agradar ao seu Senhor? Ou talvez o medo do que os outros irão pensar a seu respeito toma conta da situação? Às vezes o medo que toma conta da nossa vida, do que os outros vão achar a nosso respeito, nos impedem de testemunhar a respeito do Deus vivo no nosso jeito de viver a vida. Às vezes, numa oportunidade de falarmos abertamente a respeito do amor de Jesus pela vida de uma pessoa, pela vida da pessoa que às vezes faz parte do seu ciclo de relacionamento. Só que às vezes esse medo, esse constrangimento acaba se tornando maior
do que obedecermos à ordem de Deus, de testemunhar do amor do Senhor na nossa vida. Vão existir momentos na minha vida e na sua vida em que a nossa fé, ela será provada. Quando aquilo que eu e você nós cremos, aquilo que você diz que existe valor no seu jeito de viver a vida, precisa ser testemunhado. Aquilo que você diz acreditar poderá ser confrontado com o seu jeito de viver a vida. E mesmo você sabendo que precisa colocar em prática o ide de Jesus, o fazer discípulos, o amar pessoas, o dedicar da sua vida para com o bem do outro, e mesmo sabendo disso, talvez a sua escolha possa ser de não testemunhar da sua fé e da sua fidelidade. Eu quero deixar um desafio para a sua vida a partir de hoje, para que você não perca nenhuma oportunidade que Deus, o Senhor, Ele trará a você, de você ter um coração sensível, para que você seja direcionado por Deus para levar uma mensagem de consolo, de conforto, que pode mudar o dia, a semana e até mesmo a eternidade de uma pessoa. Eu conversava com um amigo durante essa semana e ele disse que no último sábado sentiu um desejo muito grande de mandar uma mensagem para uma pessoa que ele amava muito e de uma pessoa que precisava sentir o amor, o abraço do Pai dentro do coração, e ele não ousou. Ele naquele momento ele não titubeou e com ousadia ele manda uma mensagem dizendo: olha, você é muito especial para Deus, Deus ama você e Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Quais são as pessoas que Deus talvez trará à sua mente para que você envie uma mensagem ainda hoje, falando o quanto essa pessoa é especial para você, falando o quanto Jesus a ama e que Deus, o Senhor, está de braços abertos para dar um abraço e para derramar graça, para derramar misericórdia e para derramar perdão. Nós nunca podemos nos deixar levar pelo medo, pelo sentimento do que os outros irão achar de nós. Nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias ao nosso redor, por nenhum tipo de pressão social que existe na nossa sociedade a respeito do que pensarão, a respeito dos nossos princípios e valores, a respeito daquilo que cremos diante de Deus. Quando eu olho para a vida de Mesaque, de Sadraque e de Abdenego, eu vejo que eles ousaram testemunhar, porque o desejo do coração era obedecer ao seu Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Qual é o desejo do teu coração? Você tem nutrido na sua vida o desejo de servir ao Senhor, o desejo de ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias? São momentos como esse que irão fortalecer a nossa fé, baseado no nosso testemunho e nas nossas escolhas. Sempre existirão momentos de fazermos escolhas sérias. Sempre teremos a oportunidade de, nas nossas escolhas, colocarmos em primeiro lugar o nosso relacionamento com o Senhor, mesmo que isso venha a nos causar prejuízos. Sadraque, Mesaque e Abdenego, por eles terem permanecido fiéis, eles não foram poupados da fornalha, não. Eles foram jogados na fornalha por causa da sua fidelidade ao Senhor. Mas Deus não os abandonou à própria sorte. Deus estava presente no meio deles, ali naquela fornalha de fogo ardente, protegendo-os e livrando-os. O texto vai narrar que Nabucodonosor, ao olhar para dentro, pergunta para as pessoas que estavam ao redor: nós não jogamos 3, eu estou vendo 4 pessoas ali dentro. E uma tem uma característica diferente. E ele diz: olha, tem uma característica divina que pode ser observada do lado de fora da fornalha. Sabe qual que é a lição para a minha vida e para a sua vida? Por piores que sejam os momentos que estamos enfrentando na nossa vida, Deus Todo-Poderoso enviará parte do seu exército celestial para lutar em nosso favor.
A presença do Deus vivo, do próprio Senhor, estará conosco, porque Ele prometeu que estaria comigo e com você diante de todas as oportunidades. E são nesses momentos que a verdadeira fé vai aparecer e vai revelar até que ponto o seu coração deseja permanecer fiel ao Senhor. Que nesses momentos talvez mais difíceis de viver a vida, você possa enxergar a presença do Deus vivo e a tua fidelidade, a tua fé faça você experimentar o sobrenatural de Deus, o livramento do Senhor, a provisão que virá dos altos céus sobre a sua vida. Não se deixe seduzir por nada menos do que a vontade plena do Senhor. Não se deixe seduzir por circunstâncias humanas que talvez podem trazer aos olhos humanos um quê de segurança, mas que não tem nada do dedo de Deus na sua vida. Quando eu e você, quando nós estamos dispostos a assumir um compromisso sério com Deus, o valor do reino dos céus será prioridade na nossa vida. Quando você olha para o seu jeito de viver a sua história, você tem percebido a presença de Deus guiando e direcionando tudo o que você faz? Você tem a consciência de que tudo que você possui não é verdadeiramente seu, mas pertence ao Senhor? Isso nos leva a experimentarmos fidelidade. Talvez o que você precisa é ter uma experiência de depender única e exclusivamente de Deus. Quando nós estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus na nossa vida, os nossos valores terão como prioridade sermos fiéis ao Deus que nos ama e tem cuidado de nós. A nossa sociedade está repleta de pessoas religiosas e que às vezes vivem uma religiosidade vazia, uma religiosidade onde confessa fé em um Deus, às vezes confessa fé até mesmo em Jesus Cristo, mas é uma religiosidade vazia, porque não existe a clara atuação do Deus vivo nos detalhes da história da pessoa. A minha boca fala da minha fé e fala que eu creio, mas as minhas atitudes não correspondem à verdade que estou professando. Sabe qual que é o desafio que eu e você nós temos? É de nós vivermos o nosso relacionamento com Deus de uma forma tão profunda, de uma forma tão intensa, que dentro da nossa casa isso será visto. Que quando nós estivermos dentro do nosso trabalho, as pessoas perceberão que existe algo de diferente na nossa vida, que é a presença de um Deus que nos leva, nos conduz à fidelidade. E de repente nós estamos testemunhando com o nosso jeito de viver e não apenas com palavras vazias. A sua vida tem refletido a presença de Deus. As palavras que saem da sua boca têm refletido a presença de um Deus vivo, de um Deus que ama, de um Deus que cuida, que perdoa e de um Deus que nos dá esperança. O seu jeito de viver a vida e de falar com pessoas ao seu redor tem testemunhado o amor de Deus através de você. A palavra do Senhor vai dizer que temos que ser sal e luz deste mundo. E isso implica em tirarmos de nós valores humanos para que valores dos céus, do reino de Deus, tome conta do nosso jeito de viver a vida. Para isso nós precisamos aprender a dar passos de fé e crer que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco e a nossa vida será conduzida a experimentarmos o sobrenatural de Deus dentro do nosso coração. Quando nós nos submetemos a Deus em fiel obediência, o Senhor há de agir em nosso favor. O Senhor há de cumprir as suas promessas dentro do nosso coração.
Quando eu olho para a história, ali para o final da história de Mesaque, de Sadraque e de Abdenego, nós vamos ver algo de extraordinário que aconteceu ali no final dessa história. No final daquela história que aos olhos humanos terminaria em tragédia para aqueles 3 homens que foram fiéis ao Senhor. A partir do verso 28, o texto vai narrar a consequência da fidelidade. Nabucodonosor havia afrontado, amedrontado, ameaçado, e ele mesmo foi quem conduziu aqueles homens até a fornalha. Ele decretou que fossem jogados para morrer. E depois de tudo aquilo que ele viu, do livramento do Deus vivo, o texto narra a mudança de atitude e de comportamento que acontece no coração daquele rei. O texto vai dizer que Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, eu faço um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Sabe qual é a lição que o final dessa história traz para o meu coração e para o seu? É que sempre que formos fiéis ao Senhor, Ele há de nos honrar no final. Ele há de trazer o livramento e toda a honra e glória será dada ao Senhor dos altos céus. Foi isso que acontece nesses textos, que aconteceu nesse texto que lemos. Ao próprio rei testemunhando do poder do Senhor e honrando os seus filhos que permaneceram fiéis diante da presença de Deus. Você escolhe hoje permanecer fiel e agradar somente ao Deus, o soberano Senhor, independente das ameaças que virão sobre a nossa vida? Você escolhe permanecer fiel ao Senhor e testemunhar ousadamente os valores que estão cravados dentro do seu coração? Você escolhe permanecer fiel ao Senhor e agradar somente a Deus e não a homens? Você escolhe diante do Senhor não se acovardar diante das oportunidades, mas assumir o risco e experimentar a presença do soberano Deus ao seu lado em todas as situações? Eu não sei qual é o toque de Deus ao finalizarmos essa mensagem, mas algo eu sei. Deus deseja conduzir você a experimentar coisas grandes na presença do Senhor, a experimentar o sobrenatural de Deus nos detalhes da sua vida. E de repente o seu coração vai se tornar um coração sensível, para que você seja capaz de ouvir a voz do Senhor e a direção que Deus irá conduzir você. Você será capaz de perceber o momento em que Deus deseja usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Talvez você que acompanha essa mensagem está vivendo um desses momentos em que você está sendo confrontado e que a sua fé está sendo confrontada e você precisa se posicionar. E a palavra de Deus para você neste momento é: permaneça fiel. Permaneça fiel porque Deus, o Senhor, Ele está contigo. Não abra mão de valores. Façam escolhas que trarão honras e glórias ao nome do Senhor. Você quer experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida? Ouse ser fiel. Ouse testemunhar de tudo aquilo que Deus já tem feito. E Ele fará infinitamente mais do que você esteja imaginando. Quero finalizar com um texto da Palavra de Deus. Um texto que nos desafia, um texto que nos encoraja
a vivermos princípios de Deus dentro do nosso coração. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ame o Senhor teu Deus de toda a tua alma. E ame o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. E creia que Deus, o soberano Senhor, está com você. E como consequência, Deus conduzirá o seu coração a amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é desejo de Deus para a minha vida. Esse é desejo de Deus para a sua vida. E que Jesus faça a diferença no seu jeito de viver e conduzir a sua história. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Que me
Eu espero que você tenha sido abençoado, que a palavra de Deus possa confrontar o seu coração e o seu jeito de viver, e você possa exalar fidelidade e fé através da sua vida. Que você possa ser muito abençoado. No final de semana nós esperamos você para a nossa escola bíblica discipuladora no domingo às 9h e depois às 19h30 nós temos o nosso culto de celebração, onde você é nosso convidado a celebrar a Jesus junto de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história.